E aí, você tem medo que o governo tome seus investimentos? Eu vou te explicar por que esse medo não tem fundamento para você conseguir investir com mais tranquilidade. No passado, no governo de Fernando Collor, mais ou menos em 1991, foi determinado o congelamento do dinheiro em todos os bancos. Foi uma medida de política monetária conduzida pelo governo na época para tentar conter a inflação que na época também estava descontrolada. Lembrando que o único dinheiro que não foi congelado naquela época foi o do mercado de ações. E eles acreditavam que se eles conseguissem interromper o consumo, a inflação iria se normalizar. Só que o contrário que aconteceu. As pessoas acabavam comprando mais, tentar fazer um estoque para que elas não sofressem com a inflação. E essa medida foi muito impopular naquela época e que ocasionou, alguns anos depois, o impeachment do Collor. E foi aí que quem assumiu foi Itamar Franco. Pois é, ninguém sabia quem era Itamar Franco, mas ele era o vice, né? E como a gente viu anteriormente, né, o vice assume, ninguém sabe, você não vota no vice, mas no caso de um impeachment, o vice assumiu. E nesse caso foi o Itamar Franco. E ele, por uma surpresa de todos, junto com a equipe econômica dele, conseguiu instaurar o Plano Real, que conseguiu pôr um fim naquela inflação descontrolada. Então, por que isso não aconteceria hoje? Naquela época, a inflação não era um problema somente de alguns anos anteriores, mas quase de todo um século, onde o governo gastava recursos que não tinham. Lembrando que naquela época tivemos guerras no século passado e também um período militar de governo. Hoje, nossa inflação está muito mais controlada e há políticas monetárias que o governo consegue controlar a inflação muito melhores do que antigamente. O Banco Central e as outras autarquias do governo relacionados à economia têm muito mais recursos para conseguir controlar a inflação do que naquela época. E eu acredito que este método de congelamento do dinheiro está totalmente fora de linha com o Brasil que nós temos hoje. Portanto, este medo não tem muito fundamento. E você querer investir, mas com medo de perder o dinheiro, por causa desse congelamento, é a mesma coisa do que você querer viajar, mas ter medo de avião.